temos trazido uma série de mensagens que tratam de questões importantes para a nossa época em que vivemos. E uma das coisas que tem muito me chamado a atenção, e eu peço que os irmãos estejam atentos, e nós vamos usar diversos textos bíblicos, tanto no telão, vocês podem olhar nas suas Bíblias, é que todas os movimentos que nós temos hoje, que chamamos de seitas, elas não são novidade. Elas já existiram no primeiro século, né? Tudo que a gente vê hoje, que é meio estranho, se a gente for para a Bíblia, nós vamos descobrir que no primeiro século já existia, e que Paulo, principalmente Paulo, já escreveu epístolas, cartas, falando sobre essas questões, né, que estão relacionadas à essência do Evangelho. O que é o Evangelho? O que é a verdade do Evangelho? E a igreja, ela precisa estar atenta a isso. E um dos grupos que havia na igreja primitiva, foi o primeiro grupo praticamente que entrou no meio da igreja que estava nascendo, era um grupo chamado de judaizantes, os judaizantes. E eles existem ainda hoje, mudaram de nome, né? São os mais diversos grupos, não é um grupo X, mas essas ideias muitas vezes se proliferam, mas já estavam lá. E quem eram os judaizantes? Vamos pensar um pouquinho. Então, grupos que surgiram na igreja primitiva, e dentre os mais perniciosos estavam os judaizantes, e Paulo, ele tem uma dura disputa com eles, né? Paulo, ele não concebia a ideia daquele grupo ter entrado na igreja e estaria esse grupo pervertendo a doutrina de Cristo. Então, as epístolas, muitas delas confrontam as suas ideias. Quais eram os problemas dos judaizantes? Eles não conseguiam transpor do judaísmo, que estava sendo relegado, né, deixado para trás, para a igreja nascente. Porque todos nós sabemos que no Antigo Testamento nós tínhamos o judaísmo, né, forte, e que Jesus era judeu, que Jesus nasceu dentro do judaísmo, com todas as suas liturgias, com todo o seu culto. Mas quando Jesus morre na cruz, estabelece a nova aliança, então o judaísmo já é página virada, é do passado. E ali há um período de transição para o que hoje nós chamamos de igreja cristã, ou só de igreja. A gente tem dificuldade de chamar de cristianismo, porque muitos que se colocam debaixo do guarda-chuva do cristianismo nem sempre são cristãos, né? Então, mas vamos falar em termos de evangelho, né? De palavra de Deus, de nova aliança. Então, havia uma dificuldade desse grupo de largar o judaísmo e agora assumir uma nova aliança, que seria a igreja do Senhor, né? Então, esse grupo que vinha do judaísmo, eles queriam conciliar a igreja e o judaísmo. Eles estavam ali no meio termo, eles aceitaram Jesus, mas não queriam largar os preceitos do Velho Testamento. Eles queriam Cristo, sim, mas eles queriam também a lei. Esse era o problema que Paulo enfrentava. Eles queriam uma graça que tivesse que ser paga de alguma forma. Eles não aceitavam a salvação tão somente pela graça. Eles queriam fazer alguma coisa. E aqui entra a questão de que todas as seitas, todas as seitas, e eu gostaria que os irmãos gravassem isso, todas as seitas têm uma característica. E uma dessas características,
é que de alguma maneira eles querem pagar pela salvação, seja através de rituais, de leis, de ordens que precisam ser cumpridas, e também todas as seitas têm um cabeça, um profeta, um líder, que estabelece as doutrinas para aquele grupo, e que é de alguma maneira reverenciado, direta ou indiretamente. Todas as seitas criam uma editora para publicar a sua própria Bíblia, porque eles querem uma tradução que lhes seja favorável, né? Então eles criam uma editora, pegam uma tradução bíblica, e aquela tradução bíblica eles dizem, essa é a verdadeira tradução bíblica. Não existe tradução bíblica verdadeira, irmãos. Porque, na verdade, se a gente for pensar nos escritos de Moisés, não existe escritos da mão de Moisés. Existem cópias de cópias, de cópias, de cópias, de cópias, né? E daí os estudiosos pegam fragmentos dos mais diferentes lugares, afinal, só o Velho Testamento são quantos? 39 livros, né? E daí os estudos, eles pegam os fragmentos mais antigos, os mais confiáveis, e a tradução é alguma coisa dinâmica, que ainda hoje está em processo. Porque na medida em que a gente estuda, nós conseguimos traduções melhores. Então não existe a tradução. Normalmente quem estabelece uma tradução é porque ele tem algum objetivo em relação a determinado aspecto daquela tradução que vai lhe agradar. Então eles criam essas traduções, essa é a verdadeira. Não existe. Toda a tradução, ela é, de alguma maneira, uma percepção daquele momento a respeito daquilo que foi escrito. Não existe uma tradução que não tenha ali a ingerência de quem está traduzindo de alguma maneira. Por mais fiel que seja, na medida em que ele estuda, que ele pesquisa, que ele busca, ele encontra uma melhor palavra que se adequa àquele contexto. Né? Então, toda seita, ela tem um profeta, um líder, que dita normas e pensamentos, tem uma Bíblia que diz, essa é a tal, né, da Bíblia, e toda seita também quer pagar a salvação, de alguma maneira. Você vai ter que fazer alguma coisa, porque a graça tem que ser paga. Então, esses judaizantes que entraram na igreja, eles causavam transtornos na igreja, pregando uma doutrina que anulava o Evangelho. Porque o Evangelho de Jesus, ele tem uma característica, que ele pode ser anulado quando a gente acrescenta algo a ele, ou quando a gente retira algo dele, né? Então, eles entraram na igreja e pregavam a salvação através de Cristo e da circuncisão. O que é a circuncisão? Circuncisão era a marca que fazia você virar judeu, né? Então, o prosélito do judaísmo, ele se submetia à circuncisão, a partir daquele momento ele era judeu. E sendo judeu, ele era obrigado o quê? A obedecer ao judaísmo, a obedecer à lei. Por isso que eles diziam, a gente aceita Jesus, mas você que é gentil, né, que faz parte das nações e quer fazer parte da igreja, você tem que se circuncidar, eles diziam, né? E assim a pessoa se submetia àqueles rituais. Eles também pregavam uma doutrina de salvação através de doutrinas gastronômicas, que a Bíblia chama de ensinos de demônios, né? Não proves, não pode isso, não pode aquilo, dentro da gastronomia. E ensino de preceitos, como não toques, não proves, não manuseis. Então eles queriam colocar uma lei juntamente com a graça de Cristo. E Paulo tem um embate muito forte com os judaizantes. Então, um dos embates é no Concílio de Jerusalém, onde todos os líderes da igreja são reunidos, está lá no livro de Atos, porque Paulo diz, tem gente querendo colocar mais coisa no evangelho. E a coisa que eles queriam colocar era o cumprimento da lei. Então, Paulo tem um embate muito grande
do concílio de Jerusalém, que está lá em Atos, é por causa dos judaizantes. Paulo também resistiu Pedro, porque Pedro, que era judeu, quando estava entre os gentios, que são as nações que não são judias, ele se comportava como gentio. E quando estava entre os judeus, ele se comportava como judeu. E Paulo pega e diz assim, como é que você, sendo judeu, se comporta como gentio, e quando está no meio dos gentios, e está fazendo aquela salada, e o povo estava confuso, porque a mensagem começou a ficar nebulosa. E também no livro de Atos se exalta a humildade de Apolo, que quando foi repreendido, porque estava pregando um evangelho não tão preciso, mas misturado com o judaísmo, Apolo então baixa a cabeça, aprende e estabelece o evangelho de Jesus, que é a salvação pela graça. Por que havia esse grupo? E será que hoje em dia nós temos também? Nós vamos ver isso. O primeiro problema daquele grupo é que eles não entendiam que Deus não tem dois povos. Deus só tem um povo. E é uma das primeiras coisas que o apóstolo Paulo ensina. Isto é, hoje em dia também é muito comum, e basta você ligar a sua internet, principalmente agora que Israel está sendo atacada lá no Oriente, para você ver que tem muita gente que pensa que os judeus são povo de Deus e que a igreja é povo de Deus, e que Deus tem dois povos, que trata de um jeito com os judeus e de outro jeito com a igreja. Mas quando a igreja foi inaugurada, uma das coisas que nós devemos entender é que o velho pacto ficou para trás e agora Deus tem um povo. Que povo que é esse? É a igreja. Esse é o povo de Deus. E a igreja inclui todos aqueles que creem em Jesus Cristo como único e todo suficiente Salvador. Então, o judeu, para fazer parte hoje em dia do povo de Deus, ele tem que crer em Jesus. E qualquer nação do mundo, para fazer parte desse povo, tem que crer em Jesus. Deus não tem dois povos. E Paulo fala isso em Efésios. Vamos ler, para a gente pegar esse ponto que é importante. Efésios 2,11 diz assim, portanto, lembrai-vos de que vós, está falando aos gentios, às nações, no outro tempo eram gentis, na carne, chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita por mãos de homens, que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, já pelo sangue de Cristo, chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos, fez um. E derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela a inimizade. Então, os judaizantes eles não entendiam que o povo de Israel, que fez parte de toda a história da salvação, agora ele tinha ficado e Deus estabelecia a igreja, que seria o seu povo, que seria agora um povo de caráter espiritual, um povo que não tinha a marca da circuncisão para fazer parte do povo, mas a nova marca era o Espírito Santo morando no coração. E olha, Paulo é tão claro, ele diz, ó, de dois, os gentios e os judeus, Deus fez um povo. E o nome desse povo
é igreja. Quando a gente fala igreja, irmãos, eu peço que entendam também que não se refere a nenhuma denominação. Não é batista, não é presbiteriano, não é luterano, não é menonita. Este povo é a igreja. A igreja do Senhor significa todos aqueles que receberam Jesus como Salvador e fazem parte da graça de Deus. Esse é o povo de Deus. É um povo que se reúne localmente e não importa o nome da igreja. Mas fazer parte do povo de Deus é ter crido em Jesus e rejeitado tudo o resto para viver uma vida cheia do Espírito com Jesus. E diz assim: e vindo ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe, seriam os gentios, e aos que estavam perto, que eram os judeus. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em o mesmo Espírito, tanto os judeus quanto os gentios temos acesso ao Pai através do mesmo Espírito Santo. Assim, já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. E daí Paulo continua em Efésios descrevendo o fato de que agora nós somos morada de Deus, morada do Espírito Santo. Então, Deus só tem um povo. E os judaizantes entraram na igreja naquela época, no primeiro século, ainda com a ideia de dois povos, que seriam os israelitas e a igreja. E daí eles tentavam pegar preceitos do judaísmo e juntar com preceitos da igreja, formando uma coisa estranha, que Paulo não aceitava e não admitia, tanto que Paulo teve que promover um concílio em Jerusalém para resolver essas questões, né? Outra coisa que eles não entendiam é que o Israel de Deus é espiritual. E é outra coisa que às vezes as pessoas leem na Bíblia e não conseguem entender. Porque diz assim: e a todos quantos andarem conforme essa regra, está lá em Gálatas, nós vamos ler depois, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. O Israel de Deus ali é a igreja que reúne todos os povos de todas as línguas, tribos e nações, aqueles que creem em Jesus. Também em Romanos diz assim: e assim todo Israel será salvo. Todo Israel será salvo. Como está escrito: de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as suas impiedades. Quando diz que todo Israel será salvo, não é que a nação de Israel será salva, mas o Israel espiritual será salvo. Todo aquele que crê em Jesus será salvo. Por isso que Paulo também diz, não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Nem por serem descendência de Abraão, são todos filhos. Mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. O que significa? Quem que são os filhos da promessa? É a igreja, somos nós. Quem são os filhos da carne? São a descendência carnal de Abraão. E eles precisam também ser evangelizados e precisam também ter um encontro com Jesus, porque senão serão condenados. Quando diz que todo Israel será salvo, todo Israel espiritual será salvo. E esse Israel espiritual é a igreja de Deus, é a igreja do Senhor, é o povo de Deus, é a família de Deus. Eles não entendiam isso. Estes que não entendiam que Deus só tem um povo e que os filhos de Abraão eram aqueles que criam na promessa, causavam transtornos querendo que os gentios crentes guardassem a lei. Era a marca dos judaizantes. Tem que guardar a lei para ser salvo. E Paulo, então, ele confronta essas ideias de forma muito pesada. E quais foram as respostas que Paulo deu
para esse problema. A primeira resposta que Paulo dá é que a necessidade de reconhecer que a incapacidade humana diante da lei é condição essencial para a salvação. É difícil entender isso, né? Isso é, o indivíduo só pode ser salvo quando ele reconhece que é incapaz de obedecer à lei. Se você reconhece que você é incapaz, o que você faz? Você apela para a graça. E a lei, ela foi ordenada justamente para isso. Para fazer com que a gente perceba que dependemos totalmente de Jesus. E lá em Gálatas diz assim, ó, todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Quem que é maldito? Maldito é aquele que não permanecer em tudo. E alguém consegue cumprir tudo que está na lei? Se você não consegue cumprir tudo que está na lei, você é maldito. É interessante isso. Tiago exemplifica, ele diz assim, ó, porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Então você guarda toda a lei e quebra um. Você é culpado de tudo. E não adianta você dividir a lei assim, não. Lei moral, lei cerimonial, lei civil, que tinha no Antigo Testamento. Não, é toda lei. Tanto que Tiago, ele continua, ele diz assim, porque aquele que disse não cometerás adultério, que está lá nos 10 mandamentos, também disse não matarás. Se tu, pois, não cometes adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. De qual lei? De toda a lei. E daí ele diz assim, assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Então, o grupo dos judaizantes, eles não conseguiam viver uma vida de liberdade. Porque a palavra de Deus, ela diz assim que Jesus, ele liberta. Liberta inclusive do jugo da lei. Maldito todo aquele que não cumprir toda a lei. Vamos ver em Deuteronômio também, porque Paulo, quem aqui é estudante, vai se identificar, né? Aqui no versículo 3, do capítulo 3, versículo 10 de Gálatas, Paulo faz uma citação. Lembram que tem citação direta, tem citação indireta, né? Os universitários sabem o que significa isso. Paulo faz uma citação do Velho Testamento. Ele diz assim, todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei. Isso aqui é uma citação de Deuteronômio. Está aqui, ó, vou ler para os irmãos. Deuteronômio 28:1 diz assim, e será que se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar, quanto? O que está escrito ali? Todos os seus mandamentos, que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor. Bendito serás na cidade, bendito será no campo. E daí tem uma lista de bênçãos para aquele que consegue o quê? Guardar toda a lei. É o que Paulo diz lá em Gálatas. Que maldito é aquele que não guardar toda a lei. E também Deuteronômio, ele diz assim sobre a maldição. Olha só que coisa interessante. Será, porém, que, se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir, quantos?
todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas essas maldições e te alcançarão. Maldito será tu na cidade, no campo, e tem uma lista também. Então a questão é a seguinte: ou você cumpre tudo, ou você se apega à graça de Jesus. Porque a Bíblia diz que Jesus não veio abrogar a lei, mas veio para cumprir. E ele cumpriu no nosso lugar, porque ele é nosso substituto. Porque o homem não tem a capacidade de cumprir. Por isso que Paulo, lá em Gálatas, continuando, ele diz assim: e é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Paulo diz: é evidente, esses judaizantes entraram aqui na igreja da Galácia, está querendo fazer o povo se circuncidar, está querendo que o povo cumpra a lei, está querendo que o povo eleja alguns elementos da lei. Paulo diz: olha, se você quer cumprir a lei, tem que ser toda. E se você cair, não caiu em todos. E não importa se qual lei que seja, tanto que Tiago ele usa até 2 dos 10 mandamentos lá para dizer, inclusive os 10 mandamentos. Se elege um, tem que cumprir tudo. Tá? Tudo. Não dá para escolher. E se você não cumprir tudo, você é maldito. E é por isso que Jesus ele veio, para quê? Para se fazer maldição em nosso lugar, ele é nosso substituto. A Bíblia diz que Cristo se fez maldição em nosso lugar, né? Diz assim, ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Quando Jesus se coloca no madeiro, na cruz, ele se faz maldito em nosso lugar, para nos livrar da maldição do quê? Da lei. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Paulo continua dizendo, logo, a lei é contra as promessas de Deus? De nenhuma sorte, porque se fosse dada uma lei que pudesse vivificar, trazer vida, a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Se a lei tivesse essa capacidade, a justiça viria pela lei. Mas a lei é totalmente incapaz. E a lei serviu para isso aqui, Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. A lei, ela veio para quê? Para dizer, você não consegue cumprir a lei. Você é pecador. Não adianta você eleger um preceito da lei e quebrar o resto. Não adianta, porque se você quebrar um preceito, você é maldito. Então, se humilhe e reconheça que você depende totalmente da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você depende de Jesus, porque tudo aquilo que você não tem capacidade para fazer, Jesus fez. Inclusive, ele se fez maldição no teu lugar, porque você era maldito, porque você não consegue cumprir nenhum preceito da lei. Paulo, em Romanos, ele diz assim, ora, nós sabemos que tudo que a lei diz, para os que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Era estranho para os judaizantes naquela época entender que a lei tinha sido colocada para fazer ele calar a boca. A lei existia para que ele se tornasse condenável. A lei existia para ele reconhecer que ele era
pecador. Isso tem uma coisa básica no Evangelho que nós pregamos, é que o indivíduo, para ser salvo, ele tem que reconhecer que é pecador, para depender totalmente da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo, ele continua dizendo: por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. A lei veio para você entender que você é pecador. A lei veio para entender que você tem que calar a boca diante de Deus e reconhecer: ai de mim, sou pecador. A lei veio para mostrar que você é humano, é fraco, é frágil, é dependente e tem que clamar pela graça. Para isso que serve a lei. E a Bíblia diz: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela redenção que há em Cristo Jesus. Isto é, a lei, ela veio para mostrar como você é pecador. E Jesus veio para estender a mão e, pela graça, mediante a fé, te salvar e perdoar os seus pecados. Porque as Escrituras encerraram todos debaixo do pecado, para que a graça de Deus se manifestasse. Mas Paulo, na sua batalha contra os judaizantes que entraram na igreja, em especial na igreja da Galácia, né? Porque a epístola aos Gálatas inteira é para combater os judaizantes, ele ainda coloca que, como segunda resposta, que reconhecer que cumprir a lei é equivalente a cair da graça. Isto é, se você, a Marilda, por exemplo, ela de repente pensa assim: ah, não, eu vou pegar lá um preceito qualquer da lei para cumprir. Fazer isso, sabe o que é? É cair da graça. É voltar para o estado anterior de condenação eterna. Por quê? Porque você rejeitou Jesus, que salva pela graça. E Paulo diz isso, Paulo diz assim: estai, pois, firmes na liberdade, e essa liberdade é a liberdade da lei. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo de servidão. Seria cumprir a lei. Eis que eu, Paulo, vos digo, que se vos deixar de circuncidar, que seria, os judaizantes diziam que para ser salvo precisava se tornar judeu, né? E guardar a lei. E para se tornar judeu, o caminho era a circuncisão. Então ele diz, eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Se você se submete, você tem que guardar toda a lei. E Paulo continua dizendo assim, separados estai de Cristo vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Então, se alguém quer se justificar pela lei, caiu da graça. Paulo, então, ele diz assim, olha, tanto que quando Paulo chega na Galácia, ele diz, estou de boca aberta em relação a vocês, porque Cristo foi apresentado como crucificado diante de vocês, e eu quero saber se aquele que vos dá o Espírito Santo, aquele que faz maravilhas entre vós, o faz de qual maneira? Pela pregação da fé ou pelas obras da lei? Pela pregação da fé. Como que vocês estão retrocedendo? E agora vocês estão abandonando a graça de Deus?
separados estais de Cristo, vós que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. E Paulo pergunta para a igreja da Galácia, diz assim, corrieis bem, vocês estavam indo bem, quem vos impediu? Para que não obedeçais à verdade. Essa persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda a massa toda. Isto é, os judaizantes entrando com a sua doutrina, estavam pervertendo a massa toda das igrejas da Galácia. E Paulo diz assim, confio de vós no Senhor que nenhuma outra coisa sentireis. Mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá condenação. Quem estava pregando aquilo. E Paulo vai além, ele diz assim, eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque sou, pois, perseguido, logo o escândalo da cruz é aniquilado. Qualquer pessoa que pregue a lei, aniquila o escândalo da cruz. Qual que é o escândalo da cruz? O escândalo da cruz é que Jesus morreu como nosso substituto, e que o homem não pode fazer nada para ser salvo, a não ser crer em Jesus e entregar sua vida a ele. E Paulo é até pesado aqui, olha o que ele diz. Eu quereria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando. Paulo diz, já que querem se circuncidar, que cortem de uma vez. Porque estão inquietando a igreja do Senhor. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não é para ser escravo da lei. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Porque toda a lei, a palavra toda de novo, como é importante, irmãos. Toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, pode pegar aquelas centenas de preceitos. E tudo aquilo se cumpre numa só palavra. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus ensina a mesma coisa em Mateus 22:35. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo, mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus disse-lhe, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda, a palavra toda de novo, toda a lei e os profetas. Isto é, tudo aquilo foi substituído pela lei, que agora é a lei da graça, que é a lei do amor. A igreja do Senhor Jesus só tem um mandamento, que Jesus divide em dois, né? Mas que ele diz que o segundo é semelhante ao primeiro. Qual que é? Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Tiago ensina a mesma coisa. Tiago diz assim, todavia, se cumprirdes, conforme a Escritura, a lei real, amarás a teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. A lei real, qual que é? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Finalmente, irmãos, Paulo ele usa de duas figuras, duas analogias, para ensinar à igreja da Galácia que ela não deveria se submeter aos judaizantes. Primeiro, ele usa a analogia do pedagogo. A palavra pedagogo, ela é traduzida nas nossas versões como aio, sabe? Ou ama seca. Diz assim, ó. Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo.
ainda que seja senhor de tudo. Diz assim, ó, quando é menino, é igual ao servo, está brincando lá com o servo é escravo. Nada difere. Mas está debaixo de tutores e guardadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Então Paulo está dizendo, olha, antes da igreja nós éramos como meninos, e daí tínhamos tutores e guardadores. A gente tinha que obedecer aquelas leis. Daí ele diz assim, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Na plenitude dos tempos, Deus manda Jesus e nos liberta da lei. Nós estávamos sendo conduzidos, como crianças são conduzidas pelos seus pedagogos, pelos seus aios, pelas suas amas secas, era a lei. Mas vindo à plenitude dos tempos, nós fomos emancipados. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Mas, quando não conhecieis a Deus, servíeis aos que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, e antes, sendo conhecidos por Deus, Paulo pergunta, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Paulo diz, quando vocês eram crianças, vocês eram como escravos e tinham um pedagogo que pegava pela mão, que era a lei. Mas agora que vocês já são adultos, que o Senhor Jesus já veio, já libertou, por que vocês estão querendo voltar de novo àquilo? Como tornais outra vez esses rudimentos, que ele chama de fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Guardai dias e meses e tempos e anos. São os rudimentos fracos e pobres. É a ama seca, é o aio, é o pedagogo. Receio de vós que não haja trabalhado em vão para convosco. E finalmente, ele usa a analogia de Sara e Agar. A gente pregou sobre Sara e Agar, né? Sara era a escrava, ou melhor, Sara era a senhora, né? E Agar era a escrava. E Paulo daí faz uma analogia. De onde nós estamos? Nós estamos com Sara, que teve o filho da promessa, ou nós estamos com Agar, que era escrava? Ele pega e diz assim, meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Paulo está dizendo, é como se eu estivesse gerando vocês de novo, porque os judaizantes entraram na igreja, perverteram tudo, e agora eu estou tentando gerar vocês de novo. E ele diz assim, eu bem quiser agora estar presente convosco e mudar a minha voz, porque estou perplexo a vosso respeito. Dizei-me, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? E ele faz essa analogia. Porque está escrito, Abraão teve 2 filhos. Lembram disso? Um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne. Mas o que era da livre, Israel não, Isaque, por promessa. Ismael, segundo a carne, Isaque, por promessa. O que se entende por alegoria? Quem gosta de alegoria, temos aqui uma alegoria que é bíblica de fato. Porque estas são 2 alianças. Uma do Monte Sinai, lá onde Moisés subiu, lembra? Pegou a lei. Uma é do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, para a escravidão, que é Agar. Ora, esta Agar é o Sinai.
um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com os seus filhos. Mas a Jerusalém que é de cima, a qual é mãe de todos nós, que é mãe da igreja. Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós. Ela é livre. Porque está escrito, alegra-te estéril, porque não dás a luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parte, porque os filhos da solitária são mais do que as que têm marido. A solitária seria Sara, e Agar seria a outra que gera filhos para a escravidão. Mas nós, diz Paulo, somos filhos da promessa como Isaac. Nós não fomos gerados no Monte Sinai. Nós somos filhos da promessa. Nós somos da estirpe da linhagem de Isaac. Diz assim, mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, assim é também agora. Mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos, não da escrava, mas da livre. Então Paulo, ele faz todo esse esforço retórico para dizer algo que a gente pode dizer em uma frase. A salvação é pela graça. Quando a gente fala que a salvação é pela graça, tem muita gente que diz, mas a graça é cara. E realmente a graça é cara, mas já foi pago o preço. E quem pagou o preço foi Jesus. E no dia que você quiser pagar o preço, você caiu em maldição. Você caiu da graça. Você perdeu a grandiosidade da salvação que o Senhor Jesus providenciou para a sua vida. Existem pessoas que ficam preocupadas quando a gente prega a salvação pela graça, que o povo vai sair pecando. Oba, vou pecar. Mas Paulo também, ele diz que reconhece que a graça nos liberta da escravidão do pecado. Ele diz assim, mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, quando Paulo viu que os judaizantes tinham entrado na igreja, disse a Pedro na presença de todos, se tu sendo judeu vive como gentil, e não como judeu, por que obrigas aos gentios a viverem como judeus? Nós somos judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei. Porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Pois se nós, que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Paulo está dizendo, olha, depois que você é justificado pela fé, você odeia o pecado e não quer viver no pecado. Porque se torna a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo como transgressor. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. E nós vamos concluir com esse versículo maravilhoso que todo mundo deveria gravar. Quando Paulo, ele diz assim, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão, ou debalde,
como está nessa tradução. Significa em vão. Isto é, se a justiça vem da lei, Cristo morreu em vão. Mas nós somos diferentes, já estamos crucificados com Cristo. E Cristo vive em nós. Sabe, o Evangelho da Graça é extraordinário. O Evangelho da Graça é aquele que liberta, é aquele que transforma. Um dia Jesus olhou aquele povo, e ele viu aquele povo sobrecarregado, cumprindo leis, cumprindo coisas, né? Sendo oprimido pelos fariseus, pelos escribas. E Jesus olhou para aquele povo e disse assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus fez um convite àquele povo. Quando a gente pensa em sobrecarregado, normalmente se prega que é sobrecarregado de pecado, né? Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos. Não. Se você ler o contexto, você vai descobrir que era um período de intensa atividade religiosa, onde os fariseus colocavam fardos pesados sobre o povo, que eles não queriam carregar, mas queriam que o povo carregasse. E Jesus diz: vinde a mim, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Quando a gente entrega a vida a Jesus, a gente conhece uma coisa chamada liberdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela tua graça, que foi conquistada quando o Senhor pagou um alto preço na cruz do Calvário. O Senhor pagou o alto preço para que nós pudéssemos receber gratuitamente, pela fé. Obrigado porque a tua palavra nos ensina que pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Obrigado porque nós podemos reconhecer que somos pecadores e que não temos competência e capacidade contra os nossos próprios pecados, mas que quando clamamos ao Senhor, o Senhor nos liberta dos pecados, nos liberta do poder do pecado e nos faz novas criaturas. Nós te agradecemos por isso. Em nome de Jesus. Amém.